DeFi é a sigla para Decentralized Finance, ou finanças descentralizadas. É um movimento que pretende criar um novo ecossistema financeiro descentralizado, ou seja, sem a intermediação de bancos, corretoras ou seguradoras tradicionais, que via de regra são altamente regulados pelos governos. É um sistema que pretende ser, para o sistema financeiro, o que o Bitcoin e outras criptomoedas foram para o sistema monetário. O mercado financeiro é o setor da economia que une aqueles que possuem recursos sobrando e não pretendem utilizá-lo por um período, aceitando emprestar tais valores em troca de alguma compensação, esses são os chamados credores, e uma outra parte que são aqueles que precisam de recursos para investir em um novo negócio, para fazer frente a uma despesa, mas que não podem ou não querem esperar para obtê-lo. Esses são os chamados de devedores. Teoricamente, seria possível que o indivíduo A negociasse diretamente com o indivíduo B a realização de um empréstimo, porém, essa poderia ser uma solução ineficiente. Isso porque seria necessário que os mesmos entrassem em contato, houvesse confiança mútua, coincidência nos termos de interesse sobre prazo e valor a ser emprestado, isso sem falar no tempo e esforço de negociação. Para fechar essa lacuna entre quem precisa de fundos e quem os possui, o mercado tradicional apresenta as instituições financeiras. Essas instituições, sejam elas bancos, corretoras, seguradoras ou casas de câmbio, entre outras, fazem a intermediação entre os dois lados. Por exemplo, o indivíduo A realiza um depósito no banco X, o banco então repassa esse depósito para o indivíduo B, que se compromete a devolver o valor acrescido de juros num prazo determinado. Tudo belo e moral, porém caro e ineficiente. Existe todo o custo do intermediário desse financiamento, do próprio banco, o prédio, as pessoas. Além disso, hoje essas instituições têm uma relação simbiótica com o governo, que os regulam através de bancos centrais. Isso não apenas inclui mais uma camada de ineficiência na forma de impostos e taxas, mas também regulamentações e leis que acabam por dificultar o negócio. Essa relação entre governo e instituições financeiras acaba estabelecendo regras que dificultam a entrada de novos participantes nesse mercado, diminuindo a concorrência dos bancos. Existe ainda a questão da reserva fracionária, que permite aos bancos criarem dinheiro do nada, multiplicando os depósitos realizados. Isso gera a famosa inflação da moeda e o resultado é um setor altamente cartelizado, com serviços ruins e caros para os consumidores. No final, o empréstimo rende pouco para quem empresta e custa muito para quem pega emprestado. Com a criação das criptomoedas, surgiu a perspectiva de escapar das entidades centralmente reguladas. Não demorou para aparecerem os primeiros DApps, ou Decentralized Applications, ou aplicativos descentralizados, onde era possível negociar empréstimos peer-to-peer. Entretanto, apesar da facilidade de encontrar com quem negociar na internet, os problemas anteriores de esforço negocial continuavam existindo. Foi aí que surgiram os novos contratos peer-to-contract, como o Compound ou Aave. Essas plataformas não há interação direta entre os usuários, mas sim uma interação entre pools de usuários, grupos de usuários credores e tomadores, mediada através de um smart contract. Um smart contract é um contrato executado automaticamente em uma blockchain através de um algoritmo pré-estabelecido, tornando a alocação de recursos mais eficiente. Hoje, a rede mais utilizada para esse tipo de aplicação é a do Ethereum. Vamos supor que B precise de um empréstimo de curto prazo para pagar a conta de luz, por exemplo. Ele trava um criptoativo como garantia no smart contract, podendo ser um Bitcoin que ele não quer vender, afinal ele acha que o Bitcoin vai valorizar, e recebe uma stablecoin como a DAI ou SDT. Stablecoins são moedas pareadas ao valor do dólar, que ele pode então usar para pagar a conta de luz dele. Após o pagamento no prazo pactuado, o usuário desbloqueia o ativo anteriormente travado. Caso o pagamento não seja realizado, a plataforma vende a garantia para pagar o empréstimo. Repare que nesse caso, a taxa de juros é definida em tempo real pela oferta e demanda dos fundos, ou seja, ela não é definida por um grupo de burocratas, como é o caso da Selic no Brasil, que depende de uma votação a cada 2 meses de diretores do Banco Central. Hoje, essa é a forma mais comum de empréstimos em DeFi, mas tem outros modelos sendo testados, como créditos garantidos por NFTs,
Tokens não fungíveis, já falamos sobre isso em outros vídeos, que poderiam, no caso particular, representar uma obra de arte valiosa que o devedor não gostaria de vender, ou o título de propriedade de uma casa, por exemplo. Vejam que essas opções seriam muito semelhantes, respectivamente ao penhor e à hipoteca, já praticados hoje. Outra possibilidade são empréstimos sem garantia. Nesses casos, um terceiro seria responsável por avaliar o risco de crédito do devedor e avalizar o empréstimo, pagando no lugar desse em caso de default, podendo, é claro, cobrar pelo serviço. A pergunta que pode surgir é: quem controla a plataforma? Após o lançamento, o contrato seguirá as regras programadas, porém, eventualmente, mudanças no protocolo podem ser necessárias. Os primeiros projetos DeFi mantinham nas mãos dos desenvolvedores iniciais a capacidade de realizar as alterações. Entretanto, a maior parte das plataformas está realizando a transição para modelos de governança descentralizada também. Mineradores e provedores de fundo passaram a receber criptoativos chamados tokens de governança. Os proprietários desses tokens passam a ter o direito a votos nas propostas relativas a alterações no modelo. Existem também aplicações já implementadas para outros serviços. Há, por exemplo, a Uniswap ou a SushiSwap, que substituem corretoras e casas de câmbio. Aqui, de novo, é a mesma coisa. Se você quer trocar uma moeda por outra moeda, você sempre pode procurar outra pessoa que queira vender de volta aquela moeda que você quer comprar e esteja disposto a aceitar a sua moeda que você quer vender. Mas lembra, isso pode ser uma condição difícil de você achar. É muito mais razoável você ter um pool de pessoas que colocam as duas moedas em questão e fazem uma venda como a casa de câmbio, em que ela lucra um pouquinho toda vez que alguém vai comprar ou vai vender, e em troca mantém aquele grande valor ali alocado para trocas entre aquelas moedas. Se você tem reais e bitcoins sobrando, pode abrir um pool desses numa dessas casas de câmbio e toda vez que alguém for comprar ou vender reais ou bitcoins, aquela sua reserva vai ser usada para fazer a transição e você vai ganhar um pouco em cima disso porque a taxa de compra é um pouco mais baixa que a taxa de venda. Temos também a Opin e a Nexus Mutual, que implementam contratos de seguros. Sim, você faz um seguro em criptomoedas. E a Synthetix, que atua na área de derivativos, contratos cujo valor é calculado a partir do valor de um outro ativo subjacente. Opções de compra e opções de venda. Esse ativo subjacente pode ser uma commodity, ouro ou petróleo, pode ser um índice como o Ibovespa, ou pode mesmo ser uma criptomoeda, o Bitcoin. Em janeiro de 2021, estimava-se que mais de 20 bilhões de dólares estavam investidos nesse setor de DeFi. Entretanto, esse montante só tende a crescer, não apenas com o crescimento da sua adoção, mas também porque muitas aplicações deverão ser desenvolvidas, substituindo cada vez mais serviços financeiros regulados que utilizamos atualmente e criando outros que sequer imaginamos. Essa revolução traz dois grandes benefícios. Primeiro, o baixo custo, visto que essas plataformas descentralizadas são muito mais baratas que um banco tradicional. Não tem prédios, não tem funcionários, não tem nada. Mas principalmente por funcionar de forma descentralizada, impede que governos proíbam seu uso, como por exemplo, via uma lei de agiotagem, ou cobrem imposto ou confisquem valores. Todos os usuários são representados apenas por suas carteiras, ninguém sabe quem está ali. E é por esse tipo de iniciativa agorista que podemos ver de maneira mais nítida que o Estado tem a tendência de perder seu poder com o tempo. As tecnologias descentralizadas trarão, com o tempo, cada vez mais prosperidade e possibilidade de se levantar novos rumos para a liberdade. Obrigado por sua audiência.